No começo do século passado, a hanseníase ainda não tinha cura e os pacientes eles eram segregados. Esses pacientes, na verdade, muitas vezes eram caçados a laço e eram levados pelo sistema sanitário a uma unidade de isolamento. E foi daí que foram criados os isolamentos para a hanseníase. Eram colônias onde as pessoas eram confinadas, perdiam praticamente o contato com a família, com os filhos, eram separados da sociedade e eram colocados nesses hospitais que eram os hospitais de hanseníase. E o Emílio Ribas, já com uma visão bastante avançada e uma preocupação que lhe é peculiar do grande sanitarista, do grande cientista e do grande ser humano, ele tinha uma preocupação com uma humanização do atendimento dessas pessoas portadoras de hanseníase e de algumas outras doenças, e ele começa então toda uma política de saúde pública voltada para o atendimento desses pacientes, né? Ao retornar da Europa, depois de visitar várias leprosarias, vários asilos, colônias em diversas localidades europeias, Emílio Ribas veio com a ideia de construir em São Paulo um asilo onde os ancenianos pudessem ser tratados com dignidade e reconstituir a sua vida familiar. Foi daí que veio para Emílio Ribas uma ideia extraordinária que culminou na fundação do Asilo Colônia de Santo Ângelo. Quando teve a oportunidade novamente no final do seu mandato para viajar ao exterior, ele teve contato também com espaços especializados para a questão da lepra em países também da Europa, e em que, voltando dessas viagens, novamente ele ele propõe à comunidade a criação de espaços em que esses leprosários, né, perdessem esse significado de segregação e que fosse, na verdade, como uma espécie de cidades dinâmicas em que o paciente fosse ali envolvido em trabalhos manuais, artísticos, intelectuais. Oficialmente se diz que Emílio Ribas ficou até 1917 na direção, mas os anos finais de 14 a 17 ele já estava fora da direção. E coincide justamente com um período também de muitas reformas sanitárias, administrativas mais que sanitárias, eu diria, para o período, e que não condizia muito com a condução que Emílio Ribas vinha dando até então. E pós-17, que é o ano de desligamento oficial mesmo, é que vão surgindo essas diversas publicações, e ele é convidado a participar de diversos eventos para falar desse tema. As pessoas podem ser tratadas em domicílio, podem estar com sua família e devem procurar o mais breve possível, antes que eles tenham lesões importantes de sistema de neurites que fazem diminuição de respostas ósseas, etc., que os vão deixar marcados. Em relação à hanseníase, né, a experiência do Hospital Emílio Ribas era mais no sentido de selecionar um ou outro caso e encaminhá-lo naturalmente aos hospitais especializados, né? Os chamados lazaretos, né? Há aspectos curiosos. Eu me lembro de um paciente admitido no Emílio Ribas, né, com suspeita com uma febre prolongada. Hoje existe um tipo de diagnóstico que tem exatamente esse nome, febre de origem prolongada
febre de origem desconhecida, não é? Isto acontece quando o paciente se apresenta febril e se submete a vários exames clínicos de laboratório, exame de sangue, raio-x de tórax, e não se tem o diagnóstico. Quer dizer, passado aí uma dezena de dias, a febre prossegue, então recebe o diagnóstico de febre de origem obscura, né? E havia um doente no Emílio Ribas sob essas condições. E um de nós, diante do leito do enfermo, olhou bem para a fisionomia dele e notou algumas alterações fisionômicas, né? E perguntou: como é que você se chama? E o meu nome é Lázaro. E um de nós perguntou: e por que você tem o nome de Lázaro? Ah, porque meu pai era leproso, né? De forma que só por esse tipo de informação, não é, é que se levantou a suspeita de hanseníase, né? E a hanseníase foi prontamente confirmada, porque quando se trata de uma forma de hanseníase dessa natureza, no passado se dava o nome de lepra lepromatosa. O bacilo de Hansen, ele pode ser recuperado facilmente da mucosa nasal. Se faz um raspado da mucosa nasal e se passa a lâmina de vidro e se examina ao microscópio. É um bacilo que tem semelhança com o bacilo da tuberculose. Ele também é álcool ácido resistente, né? E a pesquisa pode ser feita também com a linfa, a secreção obtida de uma picada de agulha no lobo da orelha. Também se faz a pesquisa do bacilo nessas condições. Nosso papel era mais de fazer o diagnóstico de hanseníase e encaminhar à instituição especializada, porque o tratamento era muito mais prolongado, diferentemente do tratamento das doenças agudas, que era o papel do Emílio Ribas. São muito poucos os isolamentos insulares, né? Ainda nós temos em Belém uma situação parecida com essa, mas no restante os isolamentos eram em lugares ermos, onde eram construídas essas colônias, né? E os pacientes eram, uma vez que eles entrassem lá, não existia mais nenhuma expectativa ou esperança de sair. E era muito bruto, porque era uma coisa brutal, porque eles eram isolados, eles eram arrancados da sua família, separados dos seus filhos, dos seus entes queridos, e nunca mais iriam ter contato. Tanto que depois que se abriu os lazaretos, né, esses pacientes não conseguem mais se reintegrar à sociedade da qual eles foram tirados, porque eles criaram uma sociedade à parte. E o Santo Ângelo é uma das referências, hoje é um hospital geral, ainda tem a estrutura física do sanatório de hanseníase, os últimos moradores ainda são encontrados lá, alguns moradores, né, que não conseguem mais se readaptar à sociedade da onde eles foram tirados, e hoje é uma doença curável, né? O importante é o diagnóstico precoce, né? Ela tem medicamentos antibióticos que são utilizados no tratamento da hanseníase, e hoje tem cura, a doença é curável como qualquer outra doença infecciosa.